Europa, Portugal, Belmonte, a cidade de Pedro Álvares Cabral. Tudo isso é a nossa convidada de hoje, a Neidi Rodrigues. Ela que é brasileira e mora há 10 anos em Castelo Branco, uma cidade a 200 quilômetros de Lisboa. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, Neidi. Obrigada pelo convite, Lani, obrigada à TV Serra Geral, à nossa TV. Estou muito feliz por ser convidada para estar aqui com vocês hoje. Neidi, o que te levou a ir para a Europa? Aí para a Europa, eu sempre tive vontade de conhecer novos horizontes, enriquecer a minha cultura, conhecer coisas novas. Então eu vi lá uma oportunidade e abracei isso e tudo deu certo. Um país maravilhoso que eu vivo lá hoje há 10 anos em Portugal. E também eu hoje considero também que é a minha terra. Estou muito feliz. Eu vejo realmente essa felicidade transmitida ao você falar de Portugal. Mas todos nós sabemos que não é nada fácil, né? Quando uma pessoa de um outro país chega em um país. Você sentiu essa dificuldade? Sim, isso é uma coisa normal. Isso acontece com todo mundo. Você chega num país estranho, a cultura completamente diferente, os costumes, tudo muito diferente. No início tudo foi muito difícil, mas eu me adaptei bem mesmo. E nessa fase de adaptação, você teve alguém que te amparasse, que te deu até mesmo um refúgio, uma base para que você não desistisse? Tive. Você sai para fora do seu país, você aprende muita coisa. Primeiro você tem que saber qual o espírito que você vai imigrar. Então eu já tinha isso comigo, eu criei um projeto comigo mesma e eu segui seguindo a sequência do imigrante. Eu fiz tudo isso, todas as etapas, eu passei por tudo isso e graças a Deus eu estou vencendo, né? Já há 10 anos. Em seguida eu criei um projeto na terra de Pedro Álvares Cabral, que é Belmonte, porque como eu trabalhava com eventos no Brasil, depois eu queria chegar a esse ponto também, eu queria trabalhar com o que eu sempre gostei. E eu criei um projeto, juntamente em parceria com a Embaixada do Brasil, um projeto que foi aprovado na Câmara de Belmonte, e nesse projeto eu me realizei. E esse projeto é voltado para que parâmetro? Projeto sociocultural que homenageia os imigrantes, os brasileiros que vivem na Europa. Que bacana! Então foi um projeto muito bom, já estamos na nossa 4ª edição, um projeto de muito sucesso, graças a Deus, de muito sucesso, reconhecido, e eu estou muito feliz com isso. Então tá uma realização plena. Muito bacana ver uma brasileira brilhando também em Portugal. É muito legal isso. Isso faz com que a gente fique impulsionada a também querer, né, mostrar o nosso brilho lá fora. Mas, Neidi, às vezes eu vi que quando você está em um país e resolve ir para o outro, você tem que ter foco, né? Você teve o seu foco, você já tinha seu projeto idealizado em sua cabeça. Mas às vezes aquelas pessoas que vão e desistem é porque realmente não traça, né? Um plano, eu vou fazer isso, eu não vou lá apenas me aventurar, eu vou lá para poder idealizar algo. Mas quando você chegou lá, Neidi, você teve oportunidades, eu falo isso no sentido de emprego. Sim. Eu já fui, né? Eu tive logo meu primeiro emprego em restaurante, trabalhei na área de restauração, que foi um emprego assim maravilhoso. Eu aprendi muita coisa, conheci a fundo mesmo a culinária, né? A culinária portuguesa, a gastronomia, assim, riquíssima. E eu conheci isso muito profundo, porque eu trabalhei em restaurante próximo nas aldeias históricas de Portugal, porque é diferente você estar em Lisboa e você estar numa aldeia, que são aldeias históricas, que é onde a culinária é aquilo bem caseiro. Você vê como é que eu participei, né, de uma vindima, né, na colheita de uva, que nós falamos, vamos vindimar. Eu participei também
na colheita de azeitonas. Que legal! Então, como é que se produz, como é que faz um azeite, como é que, o melhor queijo da região, o queijo de ovelha, que é ali nas aldeias. Então, eu participei de tudo isso, eu segui todo esse processo. Então, eu, por exemplo, eu sou uma brasileira, eu já sou uma brasileira portuguesa. Então, é uma coisa importante que eu aprendi foi, cada região, nas regiões de Portugal, cada região se usa uma culinária, uma gastronomia diferente. Nós temos a gastronomia no centro, na região centro, que é onde eu vivo, Castelo Branco, na região do Alentejo, na região em Lisboa, né? Nas aldeias históricas. Então, cada região é uma gastronomia diferente. Então, eu, por exemplo, hoje conheço tudo isso. Então, com esse emprego, você se viu uma cartela aberta, né, para desenvolver essa aptidão por sabores, né? Porque, pelo que eu vi, cada região tem seu sabor, sua culinária diferente. Diferente, isso. Né? Muito bacana. É muito bacana, muito interessante. Portugal tem uma culinária, assim, a gastronomia é maravilhosa. Os pastéis de Lisboa a gente identifica com os pastéis de Belém. Todo turista que vai tem que ir lá conhecer o pastel de Belém, né? E cada região tem uma coisa típica. Então, seu primeiro emprego foi um restaurante. E isso abriu, assim, uma cartela de oportunidades, porque hoje você já está lá como agente de turismo. Isso. Hoje eu trabalho com um agente de turismo. Eu organizo e acompanho brasileiros em viagem pela Europa. E o meu slogan é: adote um amigo em Lisboa com Nedir Rodrigues. Ai, que legal! Muito bacana isso, viu? Todos nós sabemos que Portugal é um país com cultura muito rica. Isso. Portugal é um país que tem uma cultura muito rica, uma gastronomia muito intensa, um país muito tranquilo. E hoje o turismo em Portugal cresceu muito. Mesmo o principal fator disso é a língua. Então tem aumentado muito, muitos brasileiros estão investindo em Portugal. Eu inclusive tenho participado muito disso. O público, né, o povo brasileiro está investindo no país. Portugal está assim, cheio de oportunidades. Também agora facilitou muito a TAP com esses voos diretos para todas as capitais do Brasil. Você tem o voo direto, que facilita também muito facilidade isso. Que o brasileiro encontra, né? Exato. O brasileiro hoje, Lani, o brasileiro está viajando muito, muito mesmo. E depois eu trabalhando nessa área, você tem uma pessoa conhecida no país, tudo é muito mais fácil. Vai te levar nos lugares certos, sabe o que você quer. Então isso acaba sendo um encontro também, né? Um encontro né? Meu conterrâneo chegou, eu vou levar ele em tal lugar. Então tudo isso facilitou muito a sua vida de turismo. Exato, né? Eu trabalho com o que eu gosto de receber as pessoas, eu sempre trabalhei com gente, eu adoro trabalhar com gente. Muito legal. E o bacana é que é um país muito rico, como você já disse, mas a gente vê assim, a riqueza também em templos, em museus, né? Isso. E isso é algo que os brasileiros vão estar conhecendo, né, em Portugal. Exatamente. Depois para Portugal é o país do nosso descobridor, Pedro Álvares Cabral. E você começa por Lisboa, você vai em Belém. Em Belém tem o padrão dos descobrimentos, que é de onde Cabral partiu a primeira caravela para a descoberta do Brasil. Depois você tem ali o Mosteiro dos Jerônimos, onde está lá os túmulos do navegador Vasco da Gama, de Camões. Então a rota do turismo começa ali. E aí você desce para o centro, Castelo Branco, e eu finalizo na Vila Histórica de Belmonte, que é a terra onde nasceu e criou Pedro Álvares Cabral, que hoje tem o único museu brasileiro da Europa, está em Belmonte. Nedir, você sendo, né, agente de turismo, você fala português Brasil. Isso. Mas para você se qualificar, para você direcionar os turistas, lá você teve que aprender uma nova língua, até mesmo o português de Portugal? Sim, muda um pouco, não deixa de ter, né, uma certa diferença, porque a língua portuguesa brasileira e a língua portuguesa de Portugal. Mas é um pouco diferente, mas isso também é fácil da pessoa entender e adaptar, não tem muito mistério nisso não.
Portugal, ele é um país que valoriza muito o azulejo. É de lá, inclusive, que veio o famoso barroco, né? E ditou moda por um período agora no verão, em estampas, né? Em roupas e até mesmo as fachadas de alguns edifícios é todo em azulejo. O português é um povo muito conservador, muito conservador. Então, grandes estilistas, temos mesmo lá a conhecida Fátima Lopes, lançou a estampa no verão com os azulejos portugueses, que foi uma inovação muito, muito interessante. Muito legal. Ô Neide, como os portugueses eles se veem? Porque a moda, a Europa que dita a moda para todos os outros países, né? Para o mundo, a grande verdade. Os portugueses, eles levam muito à risca? O Portugal segue sim. Porque porque as estações são muito bem definidas, né? Primavera, verão, outono, inverno. Então tem, né, as grandes grifes lançam, né, a coleção da primavera, a coleção primavera, a coleção verão, primavera, verão, outono, inverno. Então isso é muito bem definido em Portugal. Então as mulheres também são vaidosas, assim como as brasileiras. São vaidosas, são elegantes também. E tem dessas estações, né, definidas. Eu quero que você fale um pouco do clima. Como é que é o clima de Portugal? O clima de Portugal é o contrário do Brasil. Agora eu saí de Portugal, lá entrou o inverno. E eu chego no Brasil e está entrando o verão. Então, quando aqui é inverno, nós temos um inverno aqui no Brasil, um pouco, né, um inverno-verão. Verão. Então, quando aqui está verão, lá está inverno. E você se sentiu assim, na verdade você adaptou fácil o clima de lá? Sim. Ao fuso horário? Sim, fuso horário da diferença, né, de 4 horas a mais que o Brasil e o clima diferente. No verão é igual, verão é igual. Muito quente? Muito quente, muito quente. Mas no inverno é muito frio. E ainda mais porque eu moro na região centro, que eu moro perto da Serra da Estrela, que é a única estação de esqui que tem em Portugal, o único lugar que neva em Portugal fica ao lado da minha cidade. Então é o lugar mais frio. Não, que curiosidade essa, que legal, olha só, Portugal também neva. Neva. Muitas pessoas às vezes nem sabiam disso, inclusive eu. Nós temos lá a cidade da Covilhã, que é uma cidade universitária, tem a maior universidade de medicina em Portugal, é a Covilhã, e lá está a Serra da Estrela, que é a única estação de esqui em Portugal, é a Serra da Estrela, muito conhecida. No início da nossa conversa, você disse de um projeto, né, idealizado por você, sociocultural. Como é esse projeto mesmo, Neide? Esse é um projeto que eu criei e foi aprovado na Câmara de Belmonte, que é a terra de Pedro Álvares Cabral. O projeto homenageia os imigrantes de sucesso, os brasileiros que vivem em Portugal, na Europa, né? Não só em Portugal, como também na Europa. Este ano nós já fomos para a 4ª edição, é um projeto que agora tem o apoio da Embaixada do Brasil e um projeto que está tendo muito sucesso, tem crescido muito. O ano passado nós tivemos os 28 brasileiros convidados e que foram para Portugal, especificamente foram prestigiar o evento, e agora para essa outra edição, no mês de junho, nós já estamos aí já organizando mais uma turma que vai para Portugal também para prestigiar o evento. E eu fico feliz, Neide, porque durante a entrevista eu observei que mesmo você se destacando lá em Portugal, ou seja, se descobrindo, você não esquece das suas origens, você ama o povo brasileiro, você ama a sua Janaúba, ou seja, você é apaixonada por nós. E isso é muito gratificante, porque o janaubense se sente lisonjeado e você sempre vem e faz essa festa linda, que é a festa dos homenageados. Isso, dos gorotubanos ausentes. Eu volto ao Brasil, eu volto a Janaúba, eu não quero ser prestigiada, eu quero prestigiar. Eu vim prestigiar a minha terra, prestigiar os meus amigos, as famílias, os gorotubanos que foram embora, que traçaram um caminho lá fora, que tem sucesso. Então esse evento é criado para isso, para a gente mostrar a Janaúba, o que eles fazem lá fora, que eles cresceram. Eu acho que isso é bom para todos nós, né?
Muito gostosa essa nossa conversa, essas curiosidades, né, desvendada de Portugal. Eu tenho certeza que, assim como eu fiquei impactada em saber mais sobre a cultura de Portugal, os telespectadores também enriqueceram um pouquinho a mais em conhecimento. O Vitrine agradece a sua presença, Neidi. Eu que agradeço, estou muito feliz em estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho do que eu vivo, do país onde eu vivo hoje, poder falar um pouco de Portugal, falar de Belmonte, falar da terra do nosso descobridor Pedro Álvares Cabral. E eu quero deixar aqui um recado, eu quero convidar todos vocês, eu quero convidar os brasileiros, convidar os gorutubanos para viajar e conhecer Portugal, que é um país que vale a pena. E a nossa entrevista de hoje com a Neidi Rodrigues fica por aqui. Até a próxima!